Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ana Clara e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a redação da FUVEST, o que a banca espera na sua redação, como é a estrutura e dar algumas dicas também. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a apresentação. Então, a redação da FUVEST é um texto dissertativo argumentativo. É um texto no qual você vai ter que expor seu ponto de vista sobre determinado tema, determinado assunto, por meio de argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto, usando seu repertório de informações, seu repertório sociocultural. Esse texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes, começo, meio e fim, sendo que o começo é a introdução, que é a famosa contextualização mais tese. A contextualização é quando você vai apresentar o problema, você vai apresentar o tema. E a tese não é nada mais que o seu ponto de vista. Nossa, eu lembro que meu Deus, o que é tese? Eu não entendi o que era tese. Tese é só, tipo assim, uma frase, 2 linhas, você vai escrever o seu ponto de vista sobre determinado tema. Desenvolvimento é o meio do seu texto. São mais ou menos 2 ou 3 parágrafos que a sua argumentação vai ser como você vai comprovar a sua tese. Você vai comprovar a tese ao longo do desenvolvimento. O repertório, na verdade, o repertório você já começa a usar na contextualização, mas é principalmente na argumentação, porque é com ele que você vai validar os seus argumentos para comprovar a sua tese. E por último, a conclusão é o final do texto. Lembrando, não precisa de proposta de intervenção. Proposta de intervenção é para o Enem. Aqui, assim, o Enem e a FUVEST, a redação é muito diferente, principalmente os temas. Os temas do Enem apresentam problemas da sociedade brasileira que têm que ser resolvidos de alguma forma. Você vai resolvê-los na proposta de intervenção, que é no fechamento do texto. Na FUVEST, normalmente os temas da FUVEST não são problemas, são mais temas subjetivos que você vai ter que fazer apenas uma reflexão. Então, na conclusão, não usa propósito de intervenção, não precisa. Você vai fazer apenas um panorama da sua redação, retomar a tese, fazer uma reflexão. Conclusão não precisa ser muita coisa, poucas linhas, você consegue fechar bem legal o seu texto. Então, vou falar um pouco sobre tipos de introdução. Eu peguei alguns exemplos que eu acho mais interessante e para deixar mais claro para vocês o que é essa contextualização. O primeiro é resgate histórico, que é muito legal você falar sobre isso, principalmente se você gosta de história, você vai ter uma facilidade maior de associar tema a algum momento histórico que você estudou. Você contextualiza o assunto e demonstra repertório. E o que eu falei, o repertório não é apenas no desenvolvimento. Você já começa a usar o seu repertório na introdução. Você vai destacar pontos da história que houve uma situação abordada no tema. Quando você lê o tema, você fala, nossa, lembrei, sei lá, da primeira Revolução Industrial. Então, eu vou falar da Revolução Industrial, vou falar o que aconteceu na Revolução Industrial e vou associar com o tema e associar a realidade que o tema está pedindo. É muito importante você mostrar que o problema ainda está presente na sociedade e só depois você lança sua tese. Normalmente a tese é o finalzinho do primeiro parágrafo, que você vai primeiro contextualizar o tema, associar, principalmente no resgate histórico, você tem que, sempre na contextualização, você vai associar o tema com alguma coisa que aconteceu, com um livro, uma citação, você vai associar o seu tema a isso e trazer essa temática para a nossa realidade, para a realidade que o tema está pedindo. Então, é muito importante que tenha essa relação. O próximo é narração ficcional. Você pode usar, sim, livro, filme, série na sua redação, contanto que você use do jeito certo, né? Se você está lendo o texto e lembre da situação de um livro, de um filme, que esteja relacionado ao tema apresentado na proposta, você pode usar tranquilamente, se você usar do jeito certo. É preciso deixar bem clara a relação entre o ficcional e o real. E toma muito cuidado, porque é muito fácil, principalmente quando você vai usar algum filme ou série,
muito fácil você tangenciar o tema e ficar falando somente do livro. Você não vai falar a história inteira, você não vai falar os personagens, o autor. Fala o livro e fala por que que tem a ver com o tema. Por que que você está trazendo essa contextualização. Citação. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de introdução, porque tem muita gente que usa e tem muitas frases conhecidas. Então, evite frases mais conhecidas e garanta que a citação escolhida tenha relação direta com o tema proposto. Muitas vezes o aluno, eu estou falando isso porque eu já fiz várias vezes, a gente decora uma citação aleatória e fala, tipo assim, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E você quer usar em todas as redações para mostrar pro corretor que você sabe aquilo. Mas, gente, não faz isso, é um tiro no pé. Às vezes nem tem nada a ver, a citação não tem nada a ver com a proposta, você vai tangenciar o tema. Ao invés de você estar assim lacrando com a sua citação, você vai estar se atrapalhando cada vez mais. Essa citação pode ser também a fala de um político, um artista ou um trecho de música, contanto que seja alguma coisa conhecida, né? Você não vai falar de um artista aleatório que ninguém conhece. Tem que ser uma pessoa famosa, uma pessoa que alguém que muitas pessoas conheçam, né? Reconhecida pela mídia, tudo mais. Quando você usa esse tipo de coisa, é o chamado argumento de autoridade, ou seja, você não está sozinho afirmando alguma coisa. Alguém reconhecido concorda com você, alguém reconhecido e renomado concorda com você e acaba sendo um repertório muito bom, que tem até o nome, argumento de autoridade. Muito legal você usar esse tipo de coisa também. E por fim, conceituação, que você pega algum conceito que seja central para o tema proposto. Você vai explicar, você vai conceituar uma palavra do tema ou alguma coisa que tenha a ver diretamente com o tema. E é muito importante mostrar por que ele é essencial para o tema que será abordado. Então, agora que eu já falei sobre tipos de introdução, como você pode contextualizar seu tema, vamos ver o que a banca espera que tenha no seu texto. Os textos serão avaliados quanto a 3 quesitos: desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo, coerência dos argumentos e organização das partes do texto, correção gramatical e adequação vocabular. Então agora eu vou falar vou aprofundar mais cada um deles, né? Desenvolvimento do tema e organização do texto vai ser onde você vai mostrar que você compreendeu a proposta. Porque os temas da FUVEST, como eu falei, eles são mais subjetivos e é muito difícil você entender o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que escrever. Então tem que tomar muito cuidado. Você primeiro lê o tema, lê os textos motivadores e só depois de refletir muito, de pensar bastante, você começa a desenvolver seu texto. Capacidade argumentativa e crítica. E evite parafrasear textos motivadores. O que é parafrasear? Primeiro, o que são os textos motivadores? São os textos de apoio, coletânea, os textos que vão estar antes ou depois da proposta de redação, que você vai ler para você, tipo assim, o seu norte para seguir o tema. Você vai se basear neles para fazer sua redação. Se basear neles é diferente de copiá-los. E parafrasear é pior ainda. Parafrasear é você pegar o texto e escrever a mesma ideia, só que com outras palavras. Não, evite isso, evite cópia, evite fazer paráfrases, porque você vai perder ponto aqui, capacidade argumentativa e crítica, porque você não vai estar tendo ideias, você só vai estar pegando o que já está te dando de bandeja. Então, os textos motivadores são legais para você se basear, para você ter ideias, e é muito importante você relacioná-los. Quando você estiver lendo os textos, normalmente tem alguns textos, não sei, não tem uma regra de quantos são 4, 5 textos, sempre tem uma imagem também. Então é muito importante, quando você está lendo, você escreve do lado, destaca os pontos relevantes e depois compara um texto com o outro, quais são os pontos principais e os pontos que são comuns a todos os textos. Isso é muito legal para você ter um norte mais certo de o que você precisa ter no seu texto. Próximo item a ser avaliado, a coerência dos argumentos e organização das partes do texto. Isso é muito, muito importante.
Planejamento, importante demais, e o projeto de texto. O que é isso? Sabe quando você começa a ler os textos motivadores, você lê a proposta e não entendeu nada. Começa a ler os textos e aí vem um monte de ideia na sua cabeça e você começa a escrever rápido para você não perder nada? Então, não faça isso. Você tá escrevendo um monte de coisa na sua redação, você está se empolgando e você vai acabar se perdendo. É muito fácil você perder o raciocínio ao longo do texto, chegar no final e depois o texto não tem nenhuma organização, não tem nenhuma relação entre os parágrafos, você só foi jogando ideias que você teve na hora. E aí chega, por exemplo, chega no final do texto e você lembra de um argumento que você podia ter usado no começo. Aí você fica desesperado que esse texto não ficou bom. Então, assim, crie o hábito de construir um projeto de texto antes. Se anota em algum lugar da sua prova um rascunho que você vai falar. É uma coisa assim muito rápida. Anota do lado, você vai. O que eu vou falar na introdução, qual é o meu argumento 1, meu argumento 2, como eu vou fazer a conclusão, que repertório eu vou usar na contextualização, na minha introdução. Então, deixe essas coisas bem claras, que é para você ter um texto organizado, um texto que tenha começo, meio e fim, em que os parágrafos estejam relacionados entre si. Não vai falar de uma coisa aleatória no começo do texto e outra nada a ver no final. Então, assim, seu texto tem que estar bem relacionado, você ganha muito ponto por projeto de texto. O corretor vê que você pensou antes de escrever, você não foi jogando informações aleatórias. Evite a argumentação baseada no senso comum. Você não pode usar uma coisa só porque todo mundo sabe que aquilo acontece, não quer dizer que você vai jogar na sua redação. Nunca use, todo mundo sabe tal coisa. Sabemos isso, isso, isso. Não, gente, não use esse tipo de coisa, não é um argumento. Só porque todo mundo sabe, não é alguma coisa que vai validar a sua tese. Então, sempre leia muito, procure fugir do senso comum. Pense assim, fora da caixinha. Estabelecer relações entre as partes do texto, conectivos. Isso aqui já volta para o projeto de texto. Se você tiver um projeto de texto bom, os seus parágrafos, as suas partes do texto já vão estar relacionadas. Você faz isso usando conectivos. Existem vários conectivos, conectivos de adição, conectivos de conclusão, para você usar no início do parágrafo, para você usar dentro dos parágrafos. Então, é muito importante vocês darem uma pesquisada em conectivos, saber quais são, para você mostrar um repertório maior, para você mostrar que você sabe vários, evitar repetir os mesmos conectivos. Então, assim, eu recomendo bastante vocês gastarem um tempinho estudando conectivos antes de começar uma redação. O último item a ser avaliado é a correção gramatical e adequação vocabular. Aqui que você vai mostrar que você participou das aulas de português e gramática. Você vai ter que demonstrar que você tem domínio da norma padrão, que você tem clareza na expressão das ideias. Sabe quando você sabe o que você quer escrever no texto, você tem ideias muito boas, mas você não sabe como colocar no papel? É isso aí. O problema é falta assim, falta de leitura também, porque se você lê, se você é um leitor, você não tem tanta dificuldade em escrever. Mas isso não é obrigatório também, né? Voltando. Clareza na expressão das ideias. Você precisa, quando você sabe que você quer escrever, mas você não consegue escrever, você não consegue passar suas ideias para o papel. Então, você precisa estudar um pouco mais gramática, estudar coerência, concordância, esse tipo de coisa. Vai te ajudar bastante na hora de fazer a sua redação. Emprego adequado do vocabulário também. Eu deixei aqui alguns assuntos para revisar ou para estudar sobre gramática, que é muito importante na hora de montar o texto. Isso aqui a gente perde pontinho, muito besta. A gente vai escrevendo e às vezes esquece de pôr uma vírgula, usa a palavra errada, uma palavra que não é adequada, o sentido dela não é adequado, que seria a adequação do vocabulário. Então, estudem gramática, acentuação, pontuação, uso da vírgula. A vírgula não é pausa para respirar, não usem isso. Uso da crase, regência verbal, nominal, coerência, concordância. Isso é muito legal para você conseguir montar um texto bem
bacana e não perder pontinho besta na correção gramatical. Autoria. O que é autoria? Falei tanto de repertório, então agora eu vou explicar para vocês. Autoria é quando você faz o texto e mostra que aquele texto é seu, é a sua marca do texto. Você é o autor do texto. Tem que ter alguma coisa que te lembre, por exemplo. Não é senso comum. Evite senso comum de todo jeito. Marca de autoria é totalmente fora senso comum. Não usem senso comum jamais. Autoria, você vai usar o seu repertório. O que é o repertório? São os seus conhecimentos adquiridos por diferentes áreas, que são as referências externas. É o que você sabe, por exemplo, de história, o que você sabe de literatura, filosofia, sociologia, você vai usar nesse momento no seu texto. Como aumentar meu repertório? Então, você tem que ler bastante. Ler livros, jornais, revistas. Quanto mais você lê, melhor, porque você, além de melhorar a sua escrita, vai melhorar sua capacidade argumentativa, porque o repertório é para validar os seus argumentos, que, consequentemente, vão validar a sua tese. Então, é essencial você ter repertório sociocultural. Lê constantemente, seja observador. O que está em pauta nos noticiários, nas redes sociais, nas mídias, e talvez você até acerte o tema. O tema da FUVEST é difícil de acertar, né? Mas você tem que ficar por dentro, você tem que estar por dentro das atualidades, você tem que estar sempre procurando, pesquisando sobre algumas coisas. Inclusive tem aqui, pesquise, né? Tem que estudar bastante sobre atualidades. Assista documentários, filmes e séries, isso é muito legal, porque é meio que uma descontração, você sai um pouco de ficar estudando toda hora, e faz alguma coisa que tanto é lazer, você vai estar assistindo um filme, como vai ser algo que vai te ajudar na sua redação. Mas você tem que assistir filme, série, documentário que levantem discussões pautadas em assuntos importantes para a sociedade. Não vai assistir Barraca do Beijo e querer usar Barraca do Beijo na sua redação da FUVEST. Nada a ver, pelo amor de Deus. Procurar bons autores, filósofos, porque é muito bom para você usar em citações, principalmente se você usar livros, porque assim, a FUVEST tem uma lista de livros obrigatórios, né? Então, se você usar algum livro obrigatório da FUVEST, se você usar na redação, você já é um amorzinho do corretor. Não que você vai ganhar pontos a mais, mas vai chamar a atenção. Nossa, essa pessoa realmente leu o livro que a gente pediu. E pesquise atualidades do cenário político do Brasil, do mundo, se tem alguma guerra atual, questões sociais em alta, muito importante isso também. E as minhas dicas são: pratique muito, porque, assim, quanto mais você refazer, principalmente refazer temas anteriores. A gente sabe que nunca um tema vai cair duas vezes, mas os temas da FUVEST são mais ou menos iguais, parecidos. Não parecidos assim no sentido deles, parecidos de serem reflexivos, parecidos no sentido de fazer você pensar muito fora da caixinha. E é muito importante você refazer as provas para você se acostumar com esse tipo de tema. Usar exemplo e, principalmente, leia redações nota máxima ou redações acima da média, porque é muito bom para você, não assim para você copiar, para você fazer uma redação igual, mas para você ter ideia, para você, nossa, essa pessoa usou esse conectivo, eu nem sabia que existia esse conectivo. Ah, essa pessoa usou uma citação muito legal, vou estudar um pouco mais sobre esse filósofo, sobre esse autor, para ver se eu consigo usar uma situação também, uma citação parecida também. Não fuja do tema proposto, que nem eu falei, quando a gente usa série, filme, é muito fácil você querer contar a história inteira do filme, mas cuidado para não fugir do tema e não tangenciá-lo, você perde muita nota. Acho, se eu não me engano, até zera a redação se você fugir do tema. Mas eu não tenho certeza, depois vocês pesquisam isso. Tenha uma boa argumentação. É muito importante que você tenha informações concretas, dados, citação,
informações concretas e relevantes para a temática em questão. Você não pode usar uma coisa aleatória do senso comum. Então, assim, não se baseie jamais em senso comum. Vou repetir isso até o final do vídeo. Não se baseie no senso comum, tenha seu próprio repertório, leia bastante, muito importante também. Construa um amplo repertório sociocultural, que são os conhecimentos que você tem. Você tem que mostrar para o corretor que você tem que validar seus argumentos, senão vai ser só uma frase aleatória de um estudante aleatório que não sabe o que está falando. Você tem que basear seus argumentos em algum repertório, para validar a sua tese, principalmente, né? Conheça as regras gramaticais, os mecanismos de coesão e coerência também são muito importantes, não só a gramática, mas para você escrever o texto, para você ligar uma frase à outra dentro do mesmo parágrafo, é muito importante isso. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje, espero que vocês tenham gostado, se ajudou alguém eu já estou muito feliz. E não se esqueçam, pesquisem conectivos, refaçam as provas e fiquem tranquilos, porque vai dar tudo certo. Também passei por essa fase de vestibular, não é fácil, nunca será. Então, boa sorte para vocês que estão aí. E é isso. Tchau, tchau. Deixa eu cancelar, parar de gravar.